Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje, neste vídeo, nós vamos responder aqui a um vídeo pedido por um leitor do Logos, do Matt Dillahunty. Quem não conhece o Matt Dillahunty é um ateu, um ateísta americano, E ele é muito aí crítico, ele é um ateísta militante, tem um programa chamado The Atheist Experience, É um programa de TV lá no YouTube e tal. E os neo-ateus, ateístas aí gostam muito dele, no caso, Porque ele tem essa atitude meio pouco assim beligerante, uma atitude meio assim ativa, de falar do ateísmo, no caso, Pessoal, eu sempre diferencio, sempre deixo aqui bem claro entre ateu e ateísta militante, tá? Não é sempre a mesma coisa. Um ateu vem, dialoga, debate, conversa. Um ateísta militante, ele já chega, é antirreligioso, tá? Simplesmente nesse sentido. Mas antes de mais nada, pessoal, peço aí que vocês já curtam o vídeo, tá? Comentem, compartilhem, para que mais pessoas aí sejam bem informadas, tá certo? E nós aí vamos fazer naquele esquema, que eu já falei, que é de também ler aqui um trecho do artigo, do meu blog aqui, do Logos Apologética, nós estamos aqui. Eu estou testando temas, tá? A ciência aqui é muito bom. E esse aqui é o blog do Logos, E eu vou responder aqui, a esse vídeo dele aqui, ó. Argumento cosmológico Kalam. Onde aqui? Refutação do argumento cosmológico Kalam, do Matt Dillahunty, Então aqui o sujeito aqui, o cara que traduziu o vídeo dele aqui, ele tenta falar. Vamos ver um trechinho para vocês verem, ó. Ready, because you're about to get stumped, Dillahunty. Okay, you got nothing on this. Então, vocês podem ver aqui, tá tudo aqui no artigo. Aqui eu só vou dar uma apresentação rápida, uma repassada, tá certo? E ele tem essa atitude assim meio de brincalhão, meio gozação, tal, deboche, tal. É típico de alguns aí nesse sentido, tá? E lembrando, pessoal, que nós já respondemos sobre isso, Sobre essa questão do que é um argumento cosmológico. É preciso entender isso, certo? Há 3 tipos de argumentos cosmológicos básicos, Nós já temos um vídeo explicando sobre isso, para poder não confundir, tá certo, pessoal? Porque senão fica aí um desentendimento. É preciso entender bem certo, corretamente, os argumentos, o contexto, para poder explicar certinho para as pessoas, tá certo? Então aqui vocês podem ver que esse artigo responde ao vídeo dele aqui. E aos 0 minutos e 25, um sujeito alega aqui: essa ideia de que tudo que começa a existir tem uma causa para a sua existência, prove. Ele pede para provar aqui essa ideia de que tudo que começa a existir tem que ter uma causa. Aí eu respondo: é uma tentativa canhestra, logo tenta fazer uma gracinha com o princípio da causalidade. Tudo no intuito de zombar do argumento, basicamente nega uma primeira premissa. Peço aqui para vocês, pessoal, que antes de mais nada, já sempre acompanhem a nossa loja lá do Logos Apologética, onde nós temos excelentes materiais, certo? Tanto apologéticos, teológicos e outros materiais aí, livros, etc. Porque adquirindo por lá vocês patrocinam o nosso canal, tá certo, pessoal? Então vocês deem sempre uma olhada nesses banners aqui. Nós temos cursos interdominacionais para todos, tá? E que vocês podem conhecer aí, tá certo? Então vamos ver aqui o que é a lei da causalidade, no caso. É um erro comum simplificar a lei da causalidade, assumindo que ela afirma que todo efeito deve ter uma causa adequada que o procedeu. Na realidade, a lei mais corretamente afirma: cada efeito material deve ter um antecedente ou causa simultânea adequada, certo? Vocês estão vendo aqui, ó. A lei da causalidade, como a lei da ciência natural, só se aplica ao que pode ser observado empiricamente, certo? Ou seja, o universo natural, ou seja, aquilo que é material, e não entidades sobrenaturais. Entendeu aí, seu Matt Dillahunty? Então aqui nós estamos vendo o que é o princípio da causalidade, tá? Então isso nem mesmo se aplica a Deus, Mas se mesmo se aplicasse ao Criador, a crença dos céticos nesse aspecto, que não há espaço para o Criador, já que a lei da causalidade requer uma causa anterior, não poderia ser o caso se o tempo não existisse antes do Big Bang errôneo. O filósofo William Lane Craig explica que esse argumento repousa sobre um falso dilema, uma vez que o argumento não considera a alternativa óbvia de que a causa do Big Bang opera a t igual a t a zero, isto é, ao mesmo tempo ou coincidentemente com o Big Bang. Simplificando, a lei da causalidade permite causas simultâneas, certo?
Aqui cita um exemplo. Ó. Quando a pessoa se senta em uma cadeira, suas pernas formam um colo. O efeito de criar um colo ocorre simultaneamente com a sua causa. Né? O ato de sentar-se é, obviamente, a causa de criar um colo. Então, claramente, as causas podem ter lugar simultaneamente com seus efeitos. O renomado filósofo alemão Immanuel Kant, em seu livro A Crítica da Razão Pura, dá até mesmo o exemplo de uma bola de chumbo depositada sobre uma almofada que simultaneamente faz com que se produza o efeito de fissura ou buraco na almofada. Tá certo? Aos 0,59, tenta alegar, né, que o argumento Calan comete a falácia do cisne negro. Né? Essa falácia basicamente diz que todo cisne que eu vi é negro e, portanto, todos os cisnes são negros. Logicamente que há cisnes brancos. Né? Eles alegam que pode haver coisas que não são causadas. Aí eu respondo aqui, né, citando o trecho do Craig aqui, né? Premissas não cometem falácias lógicas, né? Esse Matt não entende os argumentos para premissa. Nesse vídeo, Craig dá evidências de apoio para a primeira premissa e 2 desses argumentos não tem nada a ver com raciocínio dedutivo, tá? Então vocês vejam aqui esse vídeo, tá? Eu peço para que vocês vejam, pessoal, porque é o seguinte, não adianta ficar respondendo aqui coisas já respondidas, eu não gosto de ficar me repetindo. Então peço para que vocês vejam os vídeos, tá? Eu gosto de responder perguntas. Por favor, enviem suas perguntas, tanto teológicas e outras aí. Envie que eu tenho o máximo prazer de responder. Tá? Mas, por favor, vejam esses vídeos, vejam esses artigos que eu mando. Muita gente, esses ateístas aí, céticos, só leem o título do artigo, tem preguiça de ler o artigo. E não dá, eles não respondem. Tá? Porque todos os meus artigos são pesquisados, são referenciados. Tá? Eu não falo assim da boca para fora, tal, é totalmente baseado, certo? Embasado em fatos e basados em pesquisa, certo, pessoal? Então veja aí, ó, tá? O segundo argumento também é metafísico, né? Se as coisas pudessem surgir sem causa, é inexplicável porque não vemos nada e tudo surgindo sem causa. Pode haver algo sobre o universo que torna particularmente suscetível de surgir sem uma causa, porque se o universo não existe, não há razão para fazê-lo suscetível de surgir por acaso, certo? Pessoal, então vocês veem que envolve muita coisa aqui, é muito interessante isso aí, tá? Por isso que eu sempre digo, pessoal, a apologética não é só questão de religião. A apologética abrange tudo, porque é cultura também, né? Porque abrange a ciência, abrange esses campos aí. É muito interessante. Então é fascinante esse estudo, tá certo, pessoal? Ó, por isso, se as coisas podem surgir sem causa, devemos ver isso acontecendo todo o tempo, com todos os tipos de coisas. Mas não, né? Então, aqui, né, nós vemos aqui que não derruba o argumento, está tentando atacar por cima, né, uma distorção. Né? Então, o terceiro argumento é de fato indutivo, isto é, quando pesquisamos coisas que começam a existir, inevitavelmente descobrimos que elas têm causas que os trazem à existência e nunca encontramos nenhuma exceção a isso. Tá? Então, aqui não comete a falácia por ter uma classe de amostra tão pequena. Tá? Pessoal, leia um artigo, também é muito importante. Tá? Aí depois ele alega que comete o argumento da ignorância, que é similar, né? A falácia do cisne negro aqui com esse aqui e tal. Aí eu respondo, claro, né? A exagerada objeção de Deus das lacunas, né? E lembrando, pessoal, que muitos desses céticos utilizam também a ciência das lacunas, né? Tentando alegar que a ciência vai explicar tudo e tal, né? Então, precisa entender isso aí também, certo? Isso não se baseia no que não sabemos, é baseado no que sabemos. Como expliquei no subtítulo 1, a causa do universo deve ser espacial, atemporal, imaterial, poderosa, sem causa e pessoal. Lembrando, pessoal, que eu vou responder, tá? Aquele Vinícius lá sobre a questão das vidas de São Tomás de Aquino e outros, tá? Eles alegam aí que foi refutada, foi nada, tá? Às vezes o pessoal passa ali uma coisa superficial e pensa que foi, né, tal, né? E eu não atribuía arbitrariamente esses atributos à causa do universo, né? Eu dei argumentos positivos para o motivo pela qual a causa do universo deve ter esses atributos. Nem eu ou qualquer defensor desse argumento já disse. Os cientistas não podem explicar como o universo surgiu. Então deve ser Deus. Não é isso, tá? Ou qualquer coisa desse tipo. Deve-se supor que os ateus continuam acusando ilegitimamente o Calan de cometerem essa falácia, porque ele simplesmente não presta atenção quando lhes é explicado, né? Se você continuar dormindo na sala de aula, não é surpresa que você não saiba do que está falando quando é hora de fazer o seu ensaio, tá? Então aqui, pessoal, nós temos aqui o anúncio, né, do livro do box, né? Olha só que legal, pessoal, do Enguarda. Pessoal, isso é dica top, dica demais, pessoal. Olha, vejam bem, caixa com guia de estudos e curso em DVD do William Lane Craig.
Pessoal, é demais, né? Então aqui, se o livro já era bom, né? Já temos o livro Em Guarda, que é um livro básico, para quem tem ali, no caso, iniciação em apologética, em defesa da fé cristã, racional, tal e tudo mais. Vocês podem ver aqui, ó. Você fica preocupado quando alguém lhe faz uma pergunta sobre sua fé e você não sabe como responder? Em Guarda, leitor, você tem em suas mãos as respostas para essas e outras perguntas que deixam qualquer pessoa insegura na hora de defender sua fé. Trata-se de um manual de treinamento conciso, escrito por William Lane Craig, um dos mais renomados defensores da fé cristã na atualidade. O box Em Guarda é uma ferramenta completa para você estudar apologética. Agora, o consagrado livro Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão, pode ser adquirido com um guia de estudos e um curso em DVD. Olha só, que legal. Eu já estava pensando aqui em criar um mini curso, né, de apologética e tudo mais, né? Então, pessoal, quem quiser aí já digita aí nos comentários eu quero e aí eu vou postar mais, tá certo, pessoal? Nós já estamos aí criando nossos produtos, né? Já estou criando de mini curso de apologética, teologia e resposta aí, tá certo? O guia percorre todos os capítulos do livro, incluindo os seguintes recursos. Antes de ler o capítulo, resumo do capítulo, reflexão e discussão, certo? Pessoal, vejam aqui e adquiram sempre pela nossa loja, que assim vocês patrocinam o nosso trabalho aí, tá certo? Eu trago aqui material de excelente qualidade, traduzido, na pesquisa, tá certo? Continuando aqui, quanto a ser o Deus específico em que acredito, eu recomendaria dar uma olhada aqui, menciono o livro, né, o artigo The Case for the One True God, né, em defesa do Deus verdadeiro, né. Admito que o Kalam não leva a você a concepção de Deus exclusivamente cristã, olha só, mas leva a uma concepção de Deus que não combina com a maioria das religiões por aí. As religiões abraâmicas, muita gente aí tem um tal de apóstolo por aí, né, que veio no meu canal, tentando causar uma divergência e não respondendo o vídeo, né, que eu falei sobre o vídeo, e veio tentar tergiversar, disfarçar ali, falando, colocando picuinha, mas católico não fala isso de evangélico, evangélico não fala isso de católico. Meu amigo, eu não estou interessado nesse momento nisso. O assunto do vídeo é sobre quem criou Deus, que eu já falei que isso aí nem ateu usa, né? Então, as religiões monoteístas estão em harmonia. Sim, todas estão em harmonia. Pode ter ali questões doutrinárias, mas todos concordam que um Deus criador do universo, né? Isso é evidencial, né? Então não adianta tentar procurar picuinhas e discordância. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, pessoal, vocês concordam com isso, ó. Pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas sábias falam de ideias, né? Eu creio que pessoas medianas falam de fofoca, se não me engano, e pessoas medíocres falam de pessoas, né? Ficam falando assim de pessoas, fofoquinhas, não é por aí, pessoal, tá certo? As religiões abraâmicas e o judaísmo são consistentes com esse argumento, mas as religiões politeístas, animistas e panteístas não são. E o ateísmo certamente não é consistente com a conclusão do argumento, tá? Aqui eu respondo também aquela questão, a parte que ele fala do Dan Barker, né? Dan Barker, quem não conhece, é um ateu americano, muito aí amado pelos ateístas aí, utilizado, né? E ele fala, se esse é realmente o argumento de Barker, ele precisa voltar a estudar, hein? A primeira premissa do argumento cosmológico Kalam é: tudo que começa a existir tem uma causa, tá? Então aqui vai dissertando sobre cada ponto aqui o artigo, né? Acho importante vocês verem aqui no caso, tá bom? Então, terminando aqui, né? Eu acho que há em sua premissa apenas um dispositivo retórico, né? A premissa deve ser entendida como a afirmação de que tudo tem um começo ou não. É o que se chama de afirmação universalmente quantificada, né? Então, pessoal, dê uma olhada no artigo aqui, tá? Comentem, tá certo? Deixe seus comentários aqui no artigo, tá certo? Compartilhe para que mais pessoas sejam informadas. Eu quero ver aí, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários. O que vocês querem ver no canal, tá certo? Eu quero aí responder, atender os leitores aí. Certo, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.